Vai ser agora, bateu a bola, vai passando os palmas, Sidney. Pra trás, pro Juan, bateu o gol! O Carrossel Caipira foi uma das grandes inovações, uma das grandes sacadas da história do futebol brasileiro. Então o Carrossel, na verdade, ele marcou, não foi só em Mojimirim, ele foi uma mudança tática no país, né? O torcedor ia para campo e com a certeza de que viria ali, ia ver um time de muita participação, de habilidade, com Leto, com Valber e especialmente com Rivaldo. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Mojimirim tinha por norma buscar jogadores do norte, nordeste, do sul, e o Wilson tinha um prazer muito grande em pegar jogadores jovens, onde não tinha ainda se despontado. Ele gostava de fazer isso. O Wilson tinha amizade no Brasil inteirinho. Todo mundo conhecia o Wilson Barros. Então qualquer revelação se ligavam para o Wilson. Como houve uma reformulação, o time tinha sido rebaixado e o Wilson queria montar uma estrutura totalmente nova e sem vícios, ele lançou todo mundo. Ele lançou um time novo e lançou inclusive uma comissão técnica nova, né? Aí veio essa safra toda nova de jogadores jovens, que era o Rivaldo, o Leto, o Valber, o Escarcio, o Guido Júnior, o Capone. O time da União está perdidinho em campo, está cedendo espaços e basta o Mogi saber trabalhar essa bola. Tô sentindo que aí o segundo, olha o Sandro, vai fazer, bateu pro gol! O Sandro! A impressão que dava, vendo de fora, de que os jogadores tinham uma união muito forte. Eles, dentro do campo, às vezes um não tinha possibilidade de chegar na bola, o outro chegava para cobrir. E mesmo nas entrevistas, para quem conversava com o próprio Vadão, com os jogadores, todos eles demonstravam ter assim, uma afinidade muito grande um com o outro. Eu acho que o que mais prevaleceu, né? Lógico que teve o esquema, teve o dedo do Vadão, mas a gente tinha uma união muito grande, né? A gente tinha uma união muito grande, a gente se dedicava, a gente lutava um pelo outro. E eu acho que quando a gente tem união e você luta um pelo outro, as coisas acontecem. É um grupo determinado, disciplinado, de bom potencial, muito bom potencial técnico. Eu acho que quando se consegue, né, montar um grupo de amigos, os amigos se ajudam entre si. Então você trabalha rindo, brincando, se divertindo realmente. Claro, com seriedade, cada um com a sua responsabilidade, mas não é fácil montar uma equipe assim. Quantos jogadores desse time o Vadão não revelou? Dificilmente você vai encontrar hoje na história aí do Brasil, do estado de São Paulo, um treinador que revela de 30 jogadores do elenco, ele revela 22 jogadores para jogar no Brasil inteiro. O Vadão é um cara que consegue fazer a leitura do jogo de futebol, onde poucas pessoas conseguem enxergar. Eu gosto do estilo de comando do Vadão, porque não é um estilo agressivo, o estilo que humilha o comandado. Muito pelo contrário, ele procura sempre valorizar as qualidades, as potencialidades do jogador e procura sempre que tiver que dar uma bronca ou falar da característica negativa, ele fala sempre do particular. Eu acho que pelo caráter, pela maneira deles proceder, não só dentro de campo, mas com a gente fora do campo, né, isso demonstrava a autoridade dele. Uma pessoa serena no banco, só ficar gritando e tal. Os jogadores sabiam o que faziam dentro de campo e acabou dando o resultado. Uma coisa que o Vadão sempre falava pra gente é que o sonho dele era com que toda a sua equipe atingisse uma polivalência total. Ele extraiu do time do Mojimirim, desses jogadores, o máximo de cada um, dentro de uma proposta que era nova para os jogadores, então ele teve que passar para os jogadores confiança. É como vender um produto que ninguém conhece. Para nós foi algo diferente, inovador realmente para a época, mas costumo dizer que aquela equipe era uma equipe de atletas inteligentes, né? Então é que eu comecei a ver que a gente ia ter êxito, porque a gente começou a ter os confrontos com os times grandes, né? No caso Palmeiras e Corinthians, a gente começou a ganhar deles, mesmo aqui dentro de casa, como lá fora. Eu vinha no campo sabendo que o time ia dar espetáculo, não ia perder, então se perdesse também, para nós era de menos. A gente queria ver espetáculo mesmo, né? Agora sim, pro Leto, vai pintar o gol do Mogi, Leto bateu pro gol!
O Vadão muito modesto, né, muito simples, ele queria continuar a carreira de preparador físico e foi convencido pelo Henrique Storti a ser treinador do Mojimirim. Quando eu percebi que o Vadão já ia começar a conversa, falar que não queria assumir, essa é a curiosidade da história. O tornozelo do Vadão tá inchado até hoje. Eu dei um chute no tornozelo dele que talvez ele refletiu. E eu dizia para o Wilson, eu não quero ser treinador, e o Henrique me chutava por baixo assim, para me aceitar. E eu acabei ali, tomei atitude e acabei aceitando. O Vadão, ele estava começando a carreira, tem esse aspecto que ele não tinha muito a perder, né? Qualquer coisa que ele fizesse, ele estava em começo de carreira, poderia implantar ou tentar implantar alguma coisa ali que não ia sofrer muito risco. O que aconteceu? A ousadia do Vadão, a audácia do Vadão foi justamente de provar que um time brasileiro tinha qualidade e tinha condição de jogar nesse esquema. Na verdade, taticamente, o Mojimirim jogava como todo mundo jogava, né? De uma forma normal, em que todas as equipes praticamente usavam, 4-4-2 e tal, que era um esquema assim mais, que era mais usado no Brasil. Olha, quando o Vadão colocou o 3-5-2, o 3-5-2 era um esquema conhecido, todo mundo sabia da existência do 3-5-2, mas até então ele não era praticado. Mas a Alemanha ganhou a Copa jogando assim, eu gostei, assistindo a Copa assim, sem nunca pensar em ser treinador. O grande susto que a imprensa teve é que na Copa de 1990, o Brasil jogou no 3-5-2 na Copa e foi um desastre, porque o time foi muito mal, não passou das oitavas, foi eliminado pela Argentina, um time dirigido pelo Lazzaroni. Porque eu apliquei o sistema, mas com a ideia do carrossel holandês, porque o carrossel holandês em 1974, ele não jogava da mesma forma, mas ele tinha um sistema de rotatividade no campo que os jogadores não guardavam posição. O zagueiro não é zagueiro, ao mesmo tempo ele vira meio campista e atacante, o atacante também marca, então é uma rotatividade permanente o jogo inteiro, então isso é um carrossel. A origem do nome carrossel é esse. Caipira, por causa do interior do estado de São Paulo, Mojimirim. Olha o terceiro, bateu pro gol! Valber! O 3-5-2 é exatamente isso, são 3 zagueiros, os 5 são os 2 alas, o ala da direita, o ala da esquerda, e os 3 homens do meio, e o 2 são os 2 atacantes. E o 3-5-2, se você não tiver tempo, você não consegue montar um esquema com 3-5-2, porque ele é totalmente diferente do tradicional. Mas nós tivemos um tempo muito grande, por isso que deu para implantar aqui. Se tivesse um tempo curto, talvez não funcionasse também. Aí a falta, Valber bateu pro gol, direto, a bola passou, gol! Gol do Sapo! O Vadão conseguiu, na prática, montar esse time. Numa cidade pequena, um time pequeno do interior do estado de São Paulo, e esse time praticamente mexeu com as estruturas do futebol paulista, fazendo campeonatos maravilhosos, revelando jogadores espetaculares. Teve gols assim extraordinários, mas o gol que mais marcou foi um jogo contra o Noroeste de Bauru, em Mojimirim. Esse é um dos gols mais rápidos da história do futebol. Saiu a bola, o Leto tocou a bola, o Rivaldo bateu do meio do campo. Encobriu o goleiro, entrou, empatou uma mão, não tinha dado 30 segundos de diferença. Porque o goleiro saiu para comemorar e ficou ali próximo da marca, bem adiantado. Ficou. Ele jamais ia imaginar que o Rivaldo fosse tentar o gol, que o Pelé tentou esse gol, não conseguiu fazer. A vida do Mogi mudou naquele gol, né? Porque tinha, sim, bastante divulgação, mas de repente nós ganhamos esse espaço na mídia mundial. Mas naquele campeonato paulista que o Mojimirim quase foi finalista, ele chegou, se classificou, ele foi campeão do seu grupo e se classificou e foi para a final e fez um jogo contra a equipe do Palmeiras. E aquele jogo foi um jogo memorável. No Parque Antártica, Palmeiras e Mojimirim, Edinho Baiano falhou feio. Leto foi o mais rápido do que Jefferson, que fez 1-0 para o Mogi. O pesadelo continuou quando o Rivaldo de longe arriscou e marcou mais um. O Palmeiras diminuiu com um chute de fora da área de Giancarlo no segundo tempo. Belo gol, mas não deu.
Mogi 2, Palmeiras 1. O saldo de gols, o Mogi não disputou uma final de campeonato. Perdeu o saldo de gol para o Palmeiras. Precisava ganhar de 3, ganhou de 2. Mas também foi para mim uma das mais importantes, porque foi o jogo que provocou uma debandada geral no Mogi. Eu me lembro de um jogo no campo do Mogi Mirim, o Mogi Corinthians, um jogo espetacular. O Corinthians tentando encarar o Mogi e jogando para cima, e a cada ataque o Mogi ia e respondia. Foi um 2-2, um jogo espetacular. Adil levanta na medida, Bobô usa a cabeça. 1-0. Luiz Carlos cobra a falta, Rivaldo só desvia. 1-1. Leandro manda na área, Marquinhos vacila, Tupanzinho não perdoa. Troca de passes entre Leto e Valber, ele invade a área, carimba a trave. Na rebatida cruza, Rivaldo não aproveita. Valber completa, tudo igual de novo. Final, Mogi Mirim 2, Corinthians também 2. O resultado, por enquanto, é comemorado como vitória, mas logo chega a notícia do empate entre Rio Branco e Guarani. O Mogi se despede do Paulista mais cedo. Então foi isso que aconteceu, um assombro através da imprensa na época, em perceber que um time conseguia traduzir, né, inclusive com vitórias, com títulos, porque o time, o Carrossel, foi campeão da Copa 90 anos da Federação Paulista, ganhou também o torneio Ricardo Teixeira, a Série C do Campeonato Brasileiro, enfim. Terceiro lugar no Campeonato Paulista, que é o campeonato mais importante regional, né, do país. E fomos vice-campeões de um outro torneio que era o antigo Rio São Paulo, né, que na época se chamava Copa Avelange, João Avelange. Nós somos vice, nós perdemos o título para o Vasco, um jogo incrível, a gente tinha perdido de 4-0 lá no Rio, estava praticamente impossível de reverter. Foi para os pênaltis. E aí parecia possível, acabou no último pênalti, desperdiçando a oportunidade. E aí foi uma ducha de água fria. Depois que terminou as competições oficiais, todo o time foi negociado, até os reservas. Cada um seguiu o seu caminho, mas não tinha jeito. Eram grandes jogadores para um clube pequeno, modesto, humilde. Alguns conseguiram sucesso, como o caso do Rivaldo, que hoje é presidente, mas o próprio Valber. Por exemplo, o Corinthians foi lá e contratou 4 jogadores do Mogi Mirim numa vez só. Tá? O Mogi não conseguiu repor peças. E era praticamente impossível, porque craque é difícil você repor com outro craque à mesma altura, com a mesma filosofia, com o mesmo tipo de jogo e tal, com as mesmas características. É difícil. Foi um dos maiores times que o interior paulista montou. Dificilmente você consegue reunir tantos jogadores de qualidade num time só. Então acho que o grande lance do Mogi foi esse. Foi jamais sair do caminho que tem que ser trilhado, que é o caminho de origem, revelação de talento. Buscar a meninadinha de 9, 10 anos, revelar, e não adianta, depois que estoura, entregar para os gigantes. O que é que eu vou fazer? É assim a vida. Rivaldo, bateu pro cobertura, a bola vai entrar em gol!